Meu nome é Bárbara e, aos 24 anos, eu morava em uma casa aconchegante nos subúrbios. Minha infância foi bem diferente, em uma cidadezinha empoeirada. Cresci com pouco, minha mãe se desdobrava em 2 empregos para nos sustentar, e aprendi cedo que a vida exigia que eu lutasse por tudo. Foi com essa mentalidade que me entreguei de corpo e alma ao meu casamento com Mark. Ele, um americano, me conquistou com seu charme e sonhos grandes, e seus olhos castanhos me faziam sentir em casa. Casamos há alguns anos, e meu maior objetivo era construir com ele uma vida estável, segura, algo que a minha infância não tinha sido. A família de Mark era muito unida, e eu queria desesperadamente fazer parte daquilo. No entanto, uma barreira linguística se erguia entre nós. Sempre que ele e a mãe dele, Elisa, conversavam, eles mudavam para o inglês, rindo de piadas internas ou de fofocas da família. Eu apenas sorria, me sentindo uma completa estranha na minha própria casa. Esse sentimento me incomodava profundamente, como se eu estivesse na beira do mundo deles, sem nunca ser convidada a entrar. Então, decidi agir. Comecei a aprender inglês em segredo, com cursos online, fichas de estudo até de madrugada e praticando a pronúncia no espelho enquanto Mark estava no trabalho. Não contei a ninguém, principalmente a eles, porque sentia uma vergonha enorme. E se eu falasse algo errado e eles rissem de mim? E se pensassem que eu estava me esforçando demais? Mas a verdade é que eu me tornei muito boa no idioma. Conseguia entender as conversas, o ritmo das palavras e até as piadas que eles pensavam que eu não pegava. Naquele domingo, a empolgação tomava conta de mim. Elisa viria para o jantar, e eu tinha passado a manhã toda na nossa cozinha minúscula, cortando pimentões e mexendo molho, determinada a preparar uma refeição que a deixasse orgulhosa. Eu sou designer gráfica, sempre rabiscando ideias ou ajustando logotipos, mas é na culinária que eu coloco o meu coração. Eu queria que Elisa me visse, me enxergasse de verdade como parte da família. Mark tinha saído para buscá-la, e eu já me imaginava todos nós à mesa, rindo, talvez até eu soltando uma frase em inglês para surpreendê-los. Eu tinha praticado a semana inteira, imaginando o sorriso dela ao ouvir meu sotaque. Quando eles chegaram, a casa estava perfumada com alho assado e ervas frescas. Elisa me abraçou, o perfume dela forte e floral, e disse: "Ah, Bárbara, é tão bom estar aqui." A voz dela era calorosa, mas sempre com um tom de quem estava me avaliando. Ela me entregou uma sacola de pães e croissants, a contribuição dela para o jantar, e eu agradeci, colocando-os na bancada. Mark me deu um beijo na bochecha, a mão dele repousando no meu ombro, e, por um instante, tudo pareceu perfeito. "A comida está quase pronta", chamei, mexendo a panela uma última vez. "Vocês podem sentar, eu já levo." Enquanto eu montava os pratos, ouvi os dois conversando na sala, em voz baixa, mudando para o inglês. A princípio, não dei muita importância. Era algo que Mark e Elisa sempre faziam. Mas então, algumas palavras me atingiram em cheio, fazendo meu estômago embrulhar. "A comida dela", disse Elisa, com uma voz afiada. "Por que você não fez a comida, Mark?" Meu coração despencou. Eu tinha gastado horas naquele jantar, escolhendo receitas que achei que ela amaria. Eu parei, com a concha na mão, me esforçando para ouvir mais. A voz de Mark veio a seguir, mais suave, mais firme. "Não se preocupe, mamãe. Eu cuido da maior parte disso. Não precisamos que ela estrague tudo." Fiquei ali parada, o vapor da panela aquecendo meu rosto, mas por dentro eu me sentia gelada. Estragar tudo. Elisa sempre elogiava minha comida na minha frente, dizia que a lembrava de casa. Ela estava mentindo. E Mark, meu Mark, estava concordando com ela. Queria entrar na sala e perguntar o que eles queriam dizer, mas algo me deteve. Talvez fossem os anos de sentir que eu precisava provar meu valor. Ou talvez fosse o medo de ouvir algo que eu não pudesse apagar da memória. Em vez disso, respirei fundo, peguei meu celular e abri o aplicativo de tradução que eu usava para praticar. Eu precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Levei os pratos para a mesa de jantar, forçando um sorriso ao colocá-los na mesa.
Elisa estava sentada, os cabelos presos, bebendo chá como se estivesse julgando um concurso de beleza. Mark estava reclinado na cadeira, mexendo no celular, mas os olhos dele se voltaram para os meus por um segundo, e achei que vi um brilho de culpa. O cheiro está incrível, amor, ele disse. Mas as palavras dele soaram vazias depois do que eu tinha escutado. Assenti, sentando-me de frente para eles. Meu celular estava escondido debaixo da mesa, com o aplicativo de tradução funcionando, captando cada palavra. Elisa mudou para o inglês novamente, a voz dela mais baixa. Não suporto a comida dela. Por que estamos aqui comendo isso quando poderíamos ter ido a um café? Meu peito se apertou, mas mantive o rosto neutro, mexendo meu chá como se não estivesse prestando atenção. Mark suspirou. Mãe, combinamos de falar em português para a Bárbara não se sentir excluída, lembra? Elisa soltou uma risada curta e balançou a mão. Ah, me desculpe. Eu estava apenas dizendo como isso parece bom, Bárbara. Ela sorriu para mim, um sorriso de puro escárnio, e eu queria gritar. Ela estava mentindo na minha cara, e Mark estava deixando. Não se preocupem, eu disse, minha voz firme apesar do nó na garganta. Falem o que acharem melhor. Estou bem. Eu queria que eles continuassem a conversar, que cavassem a própria cova. Elisa ergueu a sobrancelha, como se estivesse me testando, e então se inclinou em direção a Mark. Precisamos falar sobre o plano, ela disse em inglês, as palavras rápidas e urgentes. Amanhã é o dia, Mark. Você precisa estar pronto. Meu coração disparou. Plano? Que plano? Olhei para o celular, o aplicativo confirmando cada palavra. Mark sibilou. Agora não, mãe. Eu cuido disso. Mas Elisa não cedeu. A cabana do Francisco nas montanhas. É nossa se chegarmos lá primeiro. Seu primo está de olho e não podemos deixá-lo nos vencer. Eu quase deixei a colher cair. Francisco, o tio-avô de Mark, era dono de uma cabana deslumbrante no norte da Geórgia. O tipo de lugar que se vê em revistas, com paredes de madeira, uma varanda que dava a volta na casa e vistas que faziam você esquecer do mundo. Eu só tinha conversado CP, Francisco algumas vezes, mas ele sempre foi gentil, me contava histórias da época em que trabalhava com imóveis, dizia que eu lembrava dele quando era mais jovem. Ele tinha prometido passar a cabana para alguém da família, alguém que merecesse. Pensei que Mark e eu estávamos construindo uma vida juntos, que compartilharíamos sonhos como esse. Mas agora eles estavam tramando para tomar a cabana pelas minhas costas. A voz de Mark ficou ainda mais baixa. Ela não sabe, mãe. Eu disse que ia viajar a trabalho. Elisa sorriu de canto. Bom. Ela está ocupada demais com os projetinhos dela para anotar. Olhe para ela, grudada no celular. Mordi o lábio, fingindo estar mexendo no meu telefone, minhas mãos tremendo. Eles me achavam uma tola. Estúpida. Então, Elisa disse algo que me machucou mais do que qualquer coisa. Você é jovem demais para ela, Mark. Essa cabana é nossa chance de escapar. Você pode vendê-la, viver livre. Se divertir. Por que ficar preso a ela? Mark não discutiu. Apenas disse, eu sei, mãe. Estou cansado dessa vida. A cabana é minha saída. Minha garganta ardeu e as lágrimas picaram meus olhos, mas eu não podia desabar. Ainda não. Na infância, aprendi a engolir a dor. Quando as crianças da escola zombavam das minhas roupas de brechó. Quando minha mãe estava exausta demais para notar que eu precisava dela. Mas isso era pior. O homem que eu amava, aquele por quem eu tinha passado noites aprendendo inglês, queria me abandonar, e a mãe dele estava o incentivando. Pedi licença, murmurei que ia verificar a sobremesa e me enfiei na cozinha. Minhas mãos tremiam, mas minha mente estava acelerada. Eu não ia deixar que eles me pisoteassem. Enquanto andava de um lado para o outro, vi a bolsa de Elisa, semi-aberta, como se ela não se importasse.
Meu coração batia forte, mas eu não hesitei. Peguei o celular dela. Sem senha. Encontrei o número de Francisco nos contatos. Enviei para o meu próprio celular e depois apaguei a mensagem do dela, meus dedos se movendo por conta própria. Eu não sabia exatamente o que faria com o número, mas sabia que precisava de uma vantagem. De volta à mesa, eles ainda conversavam, alheios a tudo, as vozes carregadas de arrogância. Eu liguei o gravador do meu aplicativo, registrando cada palavra, cada insulto. Se eles iriam me trair, eu faria com que pagassem por isso. Naquele momento, enquanto pegava em minha comida, meu coração estava despedaçado. Uma parte de mim queria jogar os pratos no chão e exigir respostas. Mas a parte de mim que cresceu com dificuldades, que aprendeu a planejar cada passo, me dizia para manter a calma. Aprendi isso com minha mãe, vendo-a dar um jeito de pagar as contas e ainda encontrar um motivo para sorrir. Se eu quisesse ser mais esperta que eles, precisaria de mais do que palavras. Eu precisava de provas e de um plano. Elisa continuava a falar em inglês, a voz dela afiada, como se estivesse dando ordens. O voo é amanhã à tarde, Mark. Tem certeza de que pode sair sem que ela faça perguntas? Mark assentiu, me lançando um olhar como se eu fosse apenas parte da mobília. Sim, está tudo sob controle. Direi que é a trabalho. Ela está ocupada demais com os projetos dela para se importar. Forcei um sorriso, passando o açucareiro como se nada estivesse errado. Mas por dentro, eu estava em chamas. Como ele podia falar de mim assim? Como se eu fosse uma obrigação irritante da qual ele mal podia esperar para se livrar. Então Elisa se inclinou mais perto, os olhos brilhando. A cabana do Francisco vale milhões. A gente reforma, vende, e pronto. Chega de ralar na padaria. Você pode deixar essa vida, filho. Recomeçar. Encontrar alguém que combine mais com você. Meu estômago se revirou. Pensei em todas as noites que passei acordada ajustando projetos para ajudar a pagar as contas, acreditando que estávamos construindo algo juntos. E ali estavam eles, tramando para faturar com um futuro que não me incluía. Pedi licença novamente, dizendo que ia pegar mais guardanapos, e me enfiei na cozinha. Meu celular ainda estava gravando, no bolso, mas eu precisava de mais. Quando voltei, percebi que Mark tinha deixado o celular na mesa enquanto ajudava Elisa a se sentar. Meu coração acelerou. Aquela era a minha chance. Fingi que ia limpar um prato, passei por perto do celular dele e vislumbrei um e-mail aberto com os detalhes do voo. Não tive tempo de ler, mas ouvi Elisa perguntar: qual a senha do seu notebook de novo? Quero checar as passagens. Mark murmurou: é Montanhas 22. Não conte a ninguém. Eu congelei, memorizando a senha, minha mente já cheia de possibilidades. Naquela noite, depois que Elisa foi embora e Mark estava roncando no sofá, fui de mansinho até nosso escritório. Minhas mãos tremiam ao abrir o notebook dele, digitando a senha. Dito e feito, os detalhes do voo estavam lá. Atlanta para Asheville, partindo na tarde seguinte. Sentindo uma mistura de culpa e desafio, entrei no site da companhia aérea e mudei o voo deles para o dia seguinte. Não era muito, mas me daria tempo. Fechei o notebook, meu coração batendo tão rápido que parecia que eu tinha corrido uma maratona. Eu não estava apenas reagindo. Estava revidando. Antes de ir para a cama, mandei uma mensagem para Francisco, usando o número que eu tinha pegado. Oi, é a Bárbara. Podemos conversar amanhã? É importante. Não quis contar tudo por mensagem. Parecia muito arriscado. Em vez disso, fiquei acordada, revivendo as palavras deles na minha cabeça. Jovem demais para ela, Elisa tinha dito. Recomeçar, ela tinha o aconselhado. Pensei no dia em que Mark me pediu em casamento, debaixo de uma amoreira no parque, prometendo que enfrentaríamos o mundo juntos. Teria sido uma mentira também? As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu assegurei. Já tinha chorado o suficiente crescendo, esperando que as coisas melhorassem.
Desta vez, eu ia fazer as coisas melhorarem. Na manhã seguinte, acordei antes de Mark e desliguei o alarme dele. Pareceu uma pequena vingança, mas eu queria que ele sentisse o caos que ele havia planejado para mim. Arrumamos uma mala pequena e fui para um hotel no centro da cidade, dizendo a mim mesma que não poderia ficar em uma casa construída sobre mentiras. Enquanto eu dirigia pelas ruas movimentadas de Atlanta, o peso do que eu tinha ouvido se instalou. Mas junto com a dor, veio um sentimento de determinação. Eu não era a garota ingênua que eles pensavam. Eu tinha trabalhado demais, lutado por tanto tempo para deixar que eles me tirassem tudo. Quando cheguei ao hotel, estava pronta para ligar para Francisco e jogar tudo na mesa. O quarto do hotel estava silencioso, apenas o zumbido do ar-condicionado e o barulho distante do trânsito de Atlanta do lado de fora. Sentei na beira da cama, com o celular na mão, encarando o número de Francisco. Meu estômago estava a um nó, mas eu não podia voltar atrás. Eu tinha gravado tudo. O plano de Mark e Elisa para pegar a cabana, os insultos, as risadas arrogantes. Estava tudo no meu celular, a prova da traição que tinha estilhaçado a vida que eu achava que tínhamos. Respirei fundo e liguei para Francisco. Bárbara, querida, o que está acontecendo? A voz de Francisco era calorosa como sempre, mas eu pude notar sua preocupação. Ele sempre foi gentil comigo, me contava histórias da época dele com imóveis, dizia que eu tinha garra para ir longe. Eu contei tudo. O jantar, o inglês que eu não deveria entender, o plano de me excluir do negócio da cabana. Minha voz falhou ao contar como Mark queria fugir de mim, como Elisa me chamou de um fardo. Estou te enviando as gravações, eu disse, meus dedos tremendo ao tocar em enviar. Ouça, Francisco. Por favor. Desligamos para que ele pudesse ouvir as evidências, e eu fiquei andando de um lado para o outro no quarto, minha mente a mil. E se ele não acreditasse em mim? E se ele achasse que eu estava exagerando? Mas quando Francisco ligou de volta, a voz dele estava pesada, como se tivesse envelhecido 10 anos. Bárbara, meu estômago está revirado. Mark e Elisa, eles são da família. Como puderam fazer isso com você? Eu engoli em seco, o alívio misturado com a dor no meu peito. Eu não sei, Francisco. Eu pensei que era parte da família deles também. Ele não hesitou. Essa cabana é sua, Bárbara. Eu ia passá-la para alguém que a valorizasse. Alguém com um bom coração. Essa pessoa é você, não eles. Eles não vão levar um centavo. Eu estava pasma, com a boca seca. Francisco, eu não sei o que dizer. Ele deu uma risada, mas era uma risada triste. Não precisa dizer nada. Você é durona, garota. Não deixe a maldade deles apagar seu brilho. Conversamos um pouco mais, e ele prometeu ignorar as ligações deles. Eu agradeci, com a voz embargada, e desliguei, sentindo como se tivesse acabado de vencer uma guerra. Eu não queria lutar. Naquela manhã, eu sabia que Mark acordaria no meio do caos. Eu tinha desligado o alarme dele, e com o voo adiado, ele estaria correndo. De fato, por volta do meio-dia, meu celular tocou com o nome dele. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, mantendo minha voz calma. Oi, tudo bem? Mark estava frenético. Bárbara, onde você está? Meu alarme não tocou e estou atrasado para uma reunião com a mamãe. Por que você foi embora? Eu podia ouvir o som do aeroporto ao fundo, vozes e anúncios. Ah, eu precisava de um tempo para mim, eu disse, com um tom casual, como se não tivesse acabado de virar o mundo dele de cabeça para baixo. Você parecia ocupado, então imaginei que não se importaria. Ele resmungou algo sobre eu ter avisado, mas eu o interrompi. Sim, um aviso seria bom para mim também, Mark. Houve uma pausa, e eu quase pude ouvir o cérebro dele processando tudo. Antes que ele pudesse responder, a voz de Elisa veio, afiada e em pânico. Bárbara, o que você fez? Eu sei que você mexeu no nosso voo. Eu me recostei no travesseiro do hotel, uma calma estranha tomando conta de mim.
Se mexer significa mudar a data para ajudar vocês, então sim, eu fiz. Ouvi que você precisava da ajuda do Mark com umas coisas, então imaginei que vocês gostariam de ter mais tempo. Elisa começou a gaguejar e Mark pegou o telefone. Bárbara, pare com isso. Não tem graça. O tio Francisco não está atendendo. Eu o cortei. Minha voz firme, mas fria. Ele não está atendendo porque ele sabe, Mark. Eu contei tudo. Ouvi você e a Elisa em inglês planejando pegar a cabana, falando que não me suportam. Eu entendi cada palavra. A linha ficou muda. Apenas a respiração deles, pesada e chocada. Eu podia imaginar o rosto de Mark pálido, o charme dele se desfazendo. Você estava aprendendo inglês? Ele finalmente perguntou, a voz dele pequena. Sim, eu disse, uma mistura de orgulho e dor no peito. Eu queria ficar mais perto de você, da sua família. Mas acho que o caminho era só de um lado. Elisa tentou entrar na conversa, a voz dela trêmula. Bárbara, nós não queríamos, mas eu não a deixei terminar. Não perca seu tempo, Elisa. Vocês fizeram suas escolhas. Os dois. Francisco está me dando a cabana, e eu estou farta de vocês. Vou pedir o divórcio. Desliguei antes que pudessem responder, minhas mãos tremendo, mas meu coração firme. Pela primeira vez em dias, senti que estava respirando novamente. As montanhas se estendiam à minha frente, com suas colinas verdes e picos enevoados. Quando parei na frente da cabana, ela era ainda mais bonita do que eu tinha imaginado. As paredes de madeira brilhavam sob a luz do sol, uma varanda que pedia por uma cadeira de balanço e um copo de chá gelado. Por dentro, era toda de madeira clara e espaços abertos, o tipo de lugar que parecia um abraço. Francisco tinha me entregado as chaves alguns dias depois da nossa ligação, e eu tinha passado cada momento desde então me mudando, fazendo daquele lugar o meu lar. Pendurei quadros coloridos nas paredes, alguns que eu mesma tinha desenhado, e coloquei cobertores aconchegantes que minha mãe me enviou de presente. Cada prego que eu batia, cada prateleira que eu arrumava parecia uma declaração. Eu estava ali e não iria a lugar nenhum. Mark e Elisa não aceitaram a derrota calados. Meu celular vibrava com mensagens de texto deles. Mensagens de voz raivosas de Elisa. Mensagens suplicantes de Mark. Até algumas ameaças sobre pegar de volta o que era deles. Eu não me abalei. Toda vez que tentavam me intimidar, eu respondia com uma foto, um pôr do sol na varanda, a lareira brilhando à noite, a vista das montanhas da janela do meu quarto. Isso é meu agora, eu escrevia, e quase podia sentir a frustração deles através da tela. Vingança não era algo que eu costumava buscar, mas, nossa, era bom deixá-los remoendo na própria confusão que criaram. Uma noite, sentada na sala com uma xícara de café, me permiti pensar em tudo. Lembrei da garota que eu era, a que achava que amar significava dar tudo, mesmo que doesse. Eu tinha aprendido inglês para Mark. Fiquei acordada até tarde aperfeiçoando receitas para Elisa. Tudo para construir a família que eu achava que tínhamos. As palavras deles ainda doíam. Jovem demais para ela. Recomeçar. Ocupada demais com os projetinhos dela. Mas a dor estava diminuindo, substituída por algo mais forte. Eu lutei por mim mesma, assim como lutei durante uma infância de armários vazios e roupas de segunda mão. Essa cabana não era apenas uma casa. Era a prova de que eu podia enfrentar a traição e sair por cima. Francisco ligou uma noite, a voz dele alegre e cheia de carinho. Como a cabana está te tratando, Bárbara? Eu sorri, olhando para o espaço que eu tinha tornado meu. Está perfeita. Não tenho palavras para agradecer. Ele riu. Você mereceu, garota. Você tem coração e garra. Nunca se esqueça disso. Talvez faça uma viagem. Esfrie a cabeça. Eu ri, a ideia me animando. Sabe, talvez eu faça isso mesmo. Quando desliguei, senti uma paz que não sentia há anos. O futuro estava aberto.
Talvez eu viajasse. Talvez me dedicasse mais aos meus designs. Talvez apenas sentasse nesta varanda e visse o mundo passar. O que quer que viesse a seguir, eu sabia que eu era o suficiente. Mark e Elisa podiam ficar com o ressentimento deles. Eu não precisava mais carregá-lo. Esta cabana, esta vida, era a minha vitória. Construída na minha própria força. Obrigada por ouvir a história de Bárbara. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.